Boa noite, gente. Vamos começar. São 8 horas em ponto, né? Vamos dar início à aula de hoje. Da mesma forma, vocês podem ficar falando comigo aí no chat. Hoje nós vamos ter menos alunos, porque os alunos da enfermagem estão dispensados dessa aula de agora, ao vivo, porque eles estão nas atividades da Semana da Pedagogia da Enfermagem, mas eles vão ter acesso à aula gravada, né? E aí só eles vão ter as faltas justificadas. Todos os outros, né, a presença na aula agora. E a oportunidade de tirar dúvida, né, que eu acredito que seja mais importante. A gente vai iniciar. Tá todo mundo me ouvindo bem e vendo o slide? Digam aí, gente. Respondam no chat. Ok. Perfeito. Ótimo. Então, vamos lá. A gente finalizou os dois maiores sistemas, que foi o sistema esquelético e o sistema muscular, e a gente vai dar continuidade ao estudo dos sistemas, agora mais visceral, né? Vamos começar pelo sistema respiratório, a depender do tempo, a gente já inicia o circulatório hoje, visto que a gente tem muito conteúdo ainda pela frente, tá bom? O sistema respiratório, ele é curtinho, né? Nessa imagem inicial, você consegue visualizar praticamente todas as estruturas do sistema respiratório. As grandes estruturas, né? As macro, que você pode ver a olho nu. O mais importante, né, são as estruturas menores, onde a coisa acontece de fato, a respiração em si, a gente também vai ver nos próximos slides. Entender, inicialmente, que o sistema respiratório vai ter essa função principal de troca de gases, né? Troca de gases internamente, né, dos gases como resquício, né, resíduo da nosso metabolismo, com o ar atmosférico, assegurando uma concentração de oxigênio no sangue e a eliminação desses gases residuais, né, como eu falei, o resto do nosso metabolismo. Então, o sistema respiratório, ele tanto tem a função de colocar o ar para dentro, mas também grande função de colocar o ar para fora, né? Não é só a inspiração que é importante, não é só a chegada do ar. Às vezes a gente só se preocupa com a entrada, mas é muito importante o sistema respiratório para a eliminação desses gases residuais. Se a gente não conseguisse eliminá-los, né, nós teríamos uma produção muito grande de resíduo no nosso corpo, trazendo, inclusive, doença, né? Quando a pessoa não consegue eliminar esses resíduos. Né? Então, a grande função, a principal função do sistema respiratório vai ser proporcionar, garantir essa troca de gases entre o ar atmosférico e o nosso organismo, tá certo? O que é que tu não consegue, Marleuda? Me ouvir ou ver o slide? Me diz aí. Ainda falando desse sistema, né, essa estrutura maior, essa que pode ser vista pela gente, ele é constituído por dois tratos, né, duas vias principais. A via aérea superior. Ah, tá, tu não consegue respirar adequadamente, entendi agora. Então, vamos dividir o sistema respiratório em via aérea superior, né, que vai ficar aqui envolvendo nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, a parte superior da traqueia, tudo que fica fora da caixa torácica, certo? Vai ser considerado como via aérea superior. E o trato respiratório inferior, perdão, a via aérea inferior vai se constituir de todos os órgãos que ficam localizados na cavidade torácica, ou seja,
A traqueia é a parte inferior dessa traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e o próprio pulmão, né? O pulmão propriamente dito. Tudo bem? Então, até agora a gente só viu função e como a gente divide, parte superior e inferior. O limite do que vai garantir que é superior ou inferior vai ser o gradil costal, a caixa torácica. O que for fora da caixa torácica é superior, o que for dentro da caixa torácica é inferior. Em resumo, foi tudo que a gente viu, tá bom? E aí a gente vai ver parte por parte desse sistema respiratório, né? A função da aula de anatomia é você conhecer as estruturas, não tanto a função, né? Não cabe a mim, como professora de anatomia, estar dizendo, qual é a função deste ou daquele órgão, e mais apresentar para vocês que órgãos são esses que compõem esses sistemas. No que diz respeito à função, você vai ver mais na fisiologia, que vocês certamente vão ter no próximo semestre, tá bom? Então, agora a gente vai entender como é a conformação desses sistemas, de que eles estão constituídos, quais são os órgãos que os compõem, certo? No sistema respiratório, a gente começa pelo nariz, né? O primeiro órgão do sistema respiratório. É essa protuberância, acentuada, localizada no centro da face, né? E sua parte exterior é denominada de nariz externo. Mas a gente sabe que não acaba aqui, né? Não acaba nessa protuberância. Ela tem uma cavidade, né? O nariz tem uma cavidade que é o espaço interno do nariz, que é chamado de cavidade nasal. Essa escavação que apresenta interiormente conhecida como cavidade nasal. O nariz externo, né, essa estrutura que a gente consegue visualizar, tem uma forma de pirâmide, né? A base é inferior, né, ou seja, a parte mais larga da pirâmide é inferior, e o ápice superior, certo? Ainda apresenta as faces laterais. Nessas faces laterais vão ser chamadas de asa do nariz. Muito importante quando, por exemplo, os fisioterapeutas e enfermeiros forem avaliar se tem ou não desconforto respiratório um determinado paciente, se ele tem batimento de asa de nariz, é um sinal, certo? É um sinal observado para determinar se o indivíduo tem, por exemplo, desconforto respiratório. Quando ele tenta respirar e tem essa dificuldade, o nariz dele, ele fica fazendo um movimento que normalmente a gente não faz na respiração. Se chama batimento de asa de nariz, tá certo? O ar vai entrar para o trato respiratório através desse nariz e através de duas aberturas, né, de duas cavidades, que vão ser chamadas de narinas, certo? Buraquinho do nariz, chamado de narina. Em seguida, vai fluir dessas cavidades, tanto direita quanto esquerda, elas vão estar revestidas por mucosa, né? A gente tem os pelos e tem a mucosa respiratória, e elas vão ser divididas por um septo, tá? Que vai ser chamado de septo nasal. O septo nada mais é do que uma parede que vai dividir as duas cavidades nasais, direita e esquerda. Certo? Além disso, a cavidade nasal contém células receptoras para o olfato, né? Lembrar que a gente está vendo sistema respiratório, mas não deixa de saber, não deixa de lembrar que o nariz, apesar de fazer parte do sistema respiratório, também é um órgão sensorial. Ele também é capaz, né? É nele onde vão estar as células receptoras do olfato, tá bom? Então, o nariz faz parte do sistema respiratório, mas também do sensorial, tá bom? Aqui uma imagem, só para a gente visualizar melhor tudo que a gente acabou de apresentar para vocês, apontando aqui para o meu nariz. Acho que aqui na imagem você vai conseguir visualizar melhor, tá bom? Então, é essa estrutura que fica exatamente no centro da face, tem esse formato de pirâmide, como a gente falou, a base inferior, o ápice superior. Aqui nessa imagem, ele chamou o ápice do nariz de raiz, né? Alguma literatura você vai poder ver dessa forma, raiz ou ápice, e aqui a base, né? Na verdade, aqui, ó, base, e a pontinha do nariz vai ser o ápice. O meu tá sem som. Não é o teu computador, não? Ou esse problema é com todo mundo?
Larissa está questionando aqui a questão do som. Tá tranquilo para os outros. Larissa, tenta aumentar o volume do teu computador. Ver se resolve. Pronto, obrigada pelo feedback, pessoal. Qualquer coisa, podem colocar aqui, viu? Eu estou de olho. Dorso do nariz, né? Parte de cima do nariz. Lembra que eu falei do desconforto respiratório? Pronto. Quando essa asa, né? Chamada de asa do nariz, começa a bater, começa a movimentar. O buraquinho do nariz, né? Que a gente chamou de narina. As narinas são divididas, né? Entra para a cavidade nasal por um septo que fica aqui interno, dividindo uma da outra. Tá bom? A imagem do nariz, aí para todo mundo ver, apesar de ser um órgão muito conhecido, né? Muito fácil de você entender. O próximo órgão. E ainda falando do nariz. Tem mais algumas informações. Por exemplo, a narina vai ser essa abertura mais externa, e a abertura interna, que comunica o nariz com o restante do sistema respiratório, vai ser a coana, certo? Então, o orifício anterior vai ser a narina, e o orifício mais profundo, né, mais interno, vai ser a coana. E o septo continua dividindo aí, desde as narinas até as coanas, tá bom? As coanas, elas já vão fazer a comunicação da cavidade nasal com a próxima porção do sistema respiratório, que é a faringe, tá certo? Então, é a cavidade nasal, é aqui, nessa cavidade nasal, onde vai ter a grande função, apesar de a gente não ir falar muito de função hoje, mas é a cavidade nasal que tem a grande função de filtrar, umedecer e aquecer o ar, tá bom? Então, o nariz, ele capta, né, ele recebe o ar, e aí dentro da cavidade nasal, esse ar é aquecido, é umedecido e é filtrado, para que ele seja transportado para o pulmão, tá certo? A parede lateral da cavidade nasal, dentro da cavidade nasal, né, as suas paredes laterais, vão ser encontradas as conchas nasais, também são chamadas de cornetos, que vão ser divididas em superior, média e inferior. O esqueleto ósseo do nariz, ele é formado pelo osso frontal, que a gente já viu lá nas nossas aulas de sistema esquelético, mas também pelos ossos maxilares, né? Pelo maxilar. Vai ser, lógico, né? Esse assoalho, a base do nariz vai ser o maxilar, e a gente vai ter o osso frontal, né? Mais superior, e os ossos nasais, mais na região do nariz propriamente dito, né? Os ossos que vão compor o esqueleto desse órgão. A cavidade nasal contém várias aberturas de drenagem, né, pelas quais vão sair o muco dos seios paranasais e por onde eles vão ser drenados. Esse muco vai ser drenado, que é o que a gente chama de seios paranasais. Lembra que a gente falou lá no sistema esquelético que nós possuímos alguns ossos que são pneumáticos, são ossos que têm ar dentro, pronto. Aqui, a gente está repetindo essa informação do sistema respiratório. Os maxilares, o frontal, o etimoide, o etimoidal e o esfenoidal ou esfenoide vão fazer aqui a composição desses seios paranasais, certo? Essas cavidades ósseas que ficam na região do nariz. Tudo bem? Finalizamos o nariz e a gente chega na próxima porção do sistema respiratório, que é a faringe. Apesar da faringe não ser uma estrutura exclusiva do sistema respiratório, a faringe, ela tanto faz parte do respiratório quanto faz parte do digestório. Tá bom? A gente vai ver ela novamente lá no digestório. Mas hoje, aqui a gente vai entender que vai ser um tubo, né? Depois da cavidade nasal, a gente vai ter uma sequência de tubos, na verdade, até chegar no final do sistema respiratório, onde a gente vai ter a troca lá nos alvéolos.
Mas da cavidade até o alvéolo, a gente vai ter uma sequência de tubos, certo? Então, a faringe vai ser o primeiro tubo, tá bom? Primeiro tubo que vai começar desde as coanas, né? Que é o orifício de saída da cavidade nasal e vai se estender até abaixo do pescoço, tá bom? Ela se situa logo atrás das cavidades nasais e logo à frente das vértebras cervicais. Aqui, certo? Aqui é a região da faringe. Por que está dividida em 1, 2 e 3? Porque ela vai ser dividida em 3 porções, 3 regiões anatômicas. A nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe, certo? Como eu falei, a faringe vai funcionar como passagem de ar e também de alimento. Então, a nasofaringe vai ser essa porção mais superior, certo? Que vai ser exatamente a conexão da cavidade nasal com a primeira porção desse tubo, tá bom? Nasofaringe. Ela vai possuir essa comunicação também com a tuba auditiva. Por isso, muito cuidado, físios, enfermeiros, acho que o farmacêutico não faz muito esse tipo de procedimento, mas muito cuidado nas lavagens nasais, né, principalmente de recém-nascidos, porque existe uma comunicação aí entre a nasofaringe e a tuba auditiva, né, para a gente não estar comprometendo o sistema sensorial, né, a função auditiva, tá bom? Fazer a técnica direitinho, que aí não tem problema. Isso, a nasofaringe. E aí, a próxima porção vai ser a orofaringe. Nasofaringe, primeira porção, cavidade nasal ou narina, cavidade nasal, coana, chegamos na nasofaringe. 1. Acompanha aí com a setinha. 2. Orofaringe, daqui a boca, a língua, orofaringe, certo? Que é exatamente a porção intermediária da faringe, atrás da cavidade oral, ou seja, atrás da boca, né, da cavidade da boca, e vai se estender até o nível do ocioide, tá bom? Que o ocioide vai se estender até, opa, tá aqui, até esse nível. E vai ter comunicação, logicamente, com a boca. E a última porção da faringe vai ser a laringofaringe. A laringofaringe é exatamente onde vai se comunicar com a próxima porção do sistema respiratório, que vai ser a laringe. Estende-se para baixo, a partir do ocioide, conecta-se com o esôfago, que é o canal do alimento, e anteriormente com a laringe, para a passagem do ar, certo? Então, a laringofaringe vai ser a conexão entre a faringe e a laringe. E da faringe para o esôfago, que é maior. Então, o sistema digestório e o respiratório, eles vão se comunicar bem aí nessa região, né, da faringe, e respiratório para laringe e digestório para esôfago, sendo laringe anterior e esôfago posterior, tá certo? Próxima porção, né? Logo depois da faringe, a gente tem a laringe, que vai ser mais uma conexão entre a faringe e já chegando na traqueia, certo? Então, a laringe vai ser um órgão bem curtinho, que vai só conectar a faringe com a traqueia. Ela se situa na linha mediana do pescoço, certo? Diante da quarta, quinta ou sexta vértebra cervical, aqui na região entre a quarta e a sexta vértebra cervicais. E ela é uma estrutura triangular, constituída principalmente de cartilagem, músculo e ligamento. Uma função muito importante da laringe vai ser a fonação, né? A capacidade de produzir som. Na laringe, onde a gente vai ter isso aqui, ó, que são as cordas vocais, tá certo? Então,
faringe, a gente teve cavidade nasal, depois faringe, e agora laringe, tá certo? E lembrando aí vocês dessa sequência. Então, qual é a função dessa laringe? Atua como passagem, primeiro, do ar, né, durante a respiração, passa o ar da laringe, atravessando a laringe, da faringe para a traqueia, e produz o som, ou seja, a voz, tá bom? Próxima porção do sistema respiratório, logo após a laringe, vai ser a traqueia, certo? Traqueia vai ser mais compridinha, é um tubo, ela não vai ter muita função que não seja a passagem mesmo, é a condução do ar para que ele chegue no pulmão, certo? Vai ser um tubo de 10 a 12 centímetros de comprimento, de cerca de 2,5 centímetros de diâmetro, né, de diâmetro mesmo, constitui um tubo que faz a continuação da laringe, que vai penetrar no tórax, né, e ela termina se bifurcando já nos brônquios para chegar no pulmão. Então, a traqueia, ela tanto faz parte do sistema respiratório das vias aéreas superiores, né, porque ela ainda vai ter uma porção fora da caixa torácica, né, a porção superior, e a sua porção inferior já é dentro da caixa torácica, já considerada porção das vias aéreas inferiores, certo? Medianamente, no interior e anterior ao esôfago, né, medianamente, lembrando aí das porções das nossas primeiras aulas, até questão de prova, medianamente, ou seja, mais próximo da linha mediana, mais próxima do plano sagital. Portanto, ela fica nessa região mediana e ela é anterior ao esôfago. O esôfago passa mais para trás, né, que é onde vai passar o alimento, e a traqueia mais na frente, onde vai passar o ar. Ela é constituída aproximadamente de 20 anéis cartilaginosos. A traqueia, ela é constituída por vários anéisinhos de cartilagem, ó, conectados uns aos outros. Só que esses anéis, eles são incompletos. Anéis cartilaginosos incompletos. Como assim? Eles formam um C, certo? Eles são dessa forma. Aqui, lógico, que é fechado com tecido mole, mas a cartilagem é em formato de C, tá bom? Que é o que vai permitir que essa traqueia ela tenha uma certa flexibilidade, tá bom? São denominados cartilagens traqueais. Internamente, a traqueia é forrada por uma mucosa, onde vão ter vários tipos de tecidos, principalmente o epitélio ciliado, né, que vai facilitar a produção de muco, né, a expulsão do muco com resíduo, certo? A gente vai ter aí um tecido uma mucosa, na verdade, é um tecido mucoso, que vai garantir, né, a passagem do ar e também a filtração ainda. Teve uma queda de energia. Foi para todo mundo essa queda? Deve ter sido lá na casa da Larissa, no bairro, ou foi na cidade toda? Posso continuar? Está todo mundo me ouvindo ainda? Pronto. Ok. Então, continuando, inferiormente, né, mais para baixo, essa traqueia ela vai se bifurcar, separando-se em duas, formando os brônquios. Os brônquios principais, o direito e o esquerdo, e eles já vão adentrar aos pulmões. A parte inferior da junção dos brônquios vai ter essa bifurcação. Ela vai ser ocupada por uma saliência antero-posterior, que o nome vai ser chamado de carina. Vou mostrar na imagem que fica mais fácil, tá bom? Aqui a traqueia, bem bonitinha, com seus anéis, né, com as cartilagens traqueais. E aqui ela vai se dividir em brônquio direito e brônquio esquerdo, certo? Brônquio direito. Gente chegando. Graziela, já terminou a prova?
Foi a Graziele que chegou agora, não foi? Foi? Boa noite, Grazi. Foi. Deu certo fazer a prova? Já foi lá? Que era só tu que ia fazer a segunda chamada. Pronto, ótimo. Aí quando terminar a aula que eu vou ver, e aí mando por e-mail para ti a nota, viu? Perfeito. E a gente está aqui no sistema respiratório. Já chegamos na traqueia, e aqui eu estou mostrando para todo mundo o brônquio direito, né? Quando a gente finaliza aqui a traqueia, ela se divide em duas, brônquio direito e brônquio principal esquerdo. Eu vou já mostrar para vocês, quando chegar nos brônquios, as especificidades de cada um. O que eu quero aqui nessa imagem é que você entenda o que é a carina, que eu acabei de falar, que é essa bifurcação aqui, ó, essa região aqui, exatamente onde separa o brônquio direito do brônquio esquerdo, vai ser chamado de carina, certo? E aí a gente chega no brônquio, tá bom? Como eu falei, a gente não tem muito o que falar de função, apesar da gente sempre lembrar que vai associando, facilita a memorização, mas é muito rápido o sistema que a gente vai só apresentar para vocês as partes. O sistema respiratório é um dos mais fáceis. E aí a gente chega no brônquio, tá bom? Os brônquios principais vão fazer a ligação da traqueia com os pulmões, né? Tá aqui a carina, brônquio direito, brônquio esquerdo. A traqueia e os brônquios extrapulmonares são constituídos de anéis incompletos de cartilagem hialina e tecido fibroso, fibras musculares, mucosa e glândulas. Lembra dos anéis semicirculares, né? Anel em formatinho de C. A traqueia e os brônquios principais vão ter a mesma configuração. O brônquio principal direito, essa informação é muito importante, questão de prova, questão de concurso e de vivência também, para quem vai trabalhar, né, por exemplo, em emergência ou em qualquer ramo em que você for trabalhar. É importante você entender disso. O brônquio principal direito, ele é mais vertical, mais curto e mais largo. Ai, por que eu preciso saber disso? Por que isso é importante para mim? Bom, entendam a lógica da coisa. Traqueia, brônquio direito, brônquio esquerdo. Ó, o direito ele é mais curto, mais largo e mais vertical. Tá vendo que o esquerdo faz uma curvinha e ele vai ser mais fininho. Tudo bem? Por que eu preciso saber disso? Por exemplo, engasgo com objetos não identificados, a própria broncoaspiração, tudo isso, a intubação seletiva, tudo isso vai tender a acontecer do lado direito. Por quê? Porque desce direto. É um canal que vai estar mais verticalizado, que vai estar mais largo e mais curto. Então, normalmente é uma criança, se ela aspira, se ela bota algum tipo, um feijão lá pelo nariz, criança, menino faz essas coisas, né? E aí vai para o pulmão, provavelmente se procura diretamente no direito, que é onde vai acontecer. Ah, é um idoso que estava se alimentando, se engasgou e broncoaspirou. Muito provavelmente essa pneumonia vai ser aqui do lado direito, porque eu vou ter uma facilidade maior de acesso do meio externo para o pulmão direito, tá certo? Intubação seletiva. Intubou o paciente, está lá no tubo. Oi. No caso da broncoaspiração, qual o malefício maior que esse resíduo no pulmão vai fazer? Uma pneumonia, para começar, né? Grande. Dependendo da quantidade de alimento, pode provocar uma pneumonia extensa e pode levar a óbito até, se não for tratado. Viu? Uma broncoaspiração não é coisa simples. No caso, se acontecer essa broncoaspiração, só vai para um lado do pulmão ou vai descer para os dois, como a senhora estava falando agora? Isso. A tendência vai ser sempre ir mais para o lado direito, por conta da facilidade anatômica.
mas vai depender da quantidade e do que foi broncoaspirado. Quanto mais líquido, né, água, suco, a facilidade de ele se espalhar e ter maior quantidade vai ser maior, né? A gravidade, a extensão da lesão vai ser maior, certo? Esse tipo de pneumonia... Só mais uma dúvida. Pode perguntar. E, no caso, qual é a reação do pulmão, do sistema do ser humano para poder, não prevenir, mas tratar isso? A primeira reação imediata é a tosse, né? Aquela sensação de engasgo, a tosse. O seu organismo vai tentar eliminar aquilo que é estranho num local onde não era para ter líquido, num local onde não era para ter aquele tipo de substância. Então, a tosse. Pode acontecer também um broncoespasmo. O organismo imediatamente ele fecha, ele trava a via aérea, e aí você não consegue nem respirar também, porque ele fechou, também como um mecanismo de defesa. Por isso que pode levar a óbito, né? Porque faz o broncoespasmo na mesma hora, como uma reação alérgica. Que é o quê? Broncoespasmo, fechou. Espasmo, o brônquio trava, e aí não deixa nem entrar nem sair ar, certo? E aí entra com medicamento, né, com broncodilatador, né? Tenta entrar com a ventilação mecânica também, com uma pressão para poder conseguir eliminar essas substâncias enquanto o corpo não consegue absorver. Certo? Certo. Beleza. Obrigado, professor. De nada. Então, aqui, só lembrando, é o direito que tem toda essa preocupação, porque o brônquio direito é mais largo, mais curto e mais verticalizado, tá bom? Seguindo. Os brônquios principais, eles vão entrar numa região do pulmão chamada de hilo, né? Deixa eu mostrar logo a imagem que fica mais fácil. Cadê? Aqui? Pronto. Aqui o hilo pulmonar. Ó, vocês entendam que aqui é a região anterior do pulmão, certo? E aqui é a partezinha do meio, que fica para dentro, tá bom? Região medial do pulmão. Aqui é onde vai entrar o brônquio, o vaso, certo? Vai entrar isso aí tudo para o pulmão através do hilo, tá certo? Essa é a estrutura. Os brônquios principais, eles vão se subdividindo, formando o que a gente chama de árvore brônquica, né? Um galho de uma árvore, o tronco da árvore, né? Ele forma galhos, e os galhos vão formando galhos cada vez menores, até chegar nas folhas, não é assim? Do mesmo jeito, a gente entende como se organiza esse pulmão. Por isso que é chamado de árvore brônquica, porque eu tenho uma traqueia única, que se dividiu em 2 brônquios principais, que por sua vez vão se dividir em brônquios segmentares, que por sua vez vão se dividir em bronquíolos, ductos alveolares e finalizam nas folhas da árvore, que são os alvéolos, tá certo? Então, eu vou ter uma subdivisão aí, bem grande, produzindo uma árvore brônquica perfeita, tá bom? E aqui eu citei tudo que está nesse texto: brônquio principal, brônquio segmentar, bronquíolo, ducto alveolar e alvéolo. Os alvéolos vão ser a ponta desses tubos todos. Lembra que eu falei que depois da cavidade a gente tem vários tubos, né? É uma comunicação de vários tubos. Faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolo. Então, tem vários ductos que finalizam nos alvéolos, certo? Os alvéolos são sacos, microsacos, tá bom? Também chamados de sáculos de ar. Lá é onde o ar vai chegar e vai voltar, tá bom? Vou mostrar a imagem para vocês. A função do alvéolo, só para finalizar esse slide, vai ser exatamente favorecer a troca, que é a função do sistema respiratório, que eu comecei a aula dizendo. A função do sistema respiratório é permitir a passagem, né, a entrada e a saída de gases. Pronto. Isso vai acontecer lá no alvéolo. É o alvéolo que vai permitir a saída do oxigênio para a corrente sanguínea e a recepção do gás carbônico pela corrente sanguínea. A gente resume gases em oxigênio e gás carbônico, apesar de não ser só esses os gases que entram,
tá certo? A gente só, como é que eu posso dizer, de forma mais didática, fala dos dois principais, que é o oxigênio e o gás carbônico. Vamos entender aqui na imagem o que eu estava falando. Ó, o brônquio principal, ele vai formar uma árvore brônquica, né? Ele vai se dividindo, formando vários trajetos, né? Vários galhos diferentes, formando esse intrincado. Não vou ter nenhuma imagem bem bonita de pulmão cheio de... Não botei nenhuma. Mas dá para vocês entenderem a partir daqui, ó. Cada porção dessa vai gerar outro, e aí eu vou ter o galho, né, um grande galho no pulmão, tá certo? E a pontinha vai ser o alvéolo, né, esses saquinhos. A ponta de cada galho vão ser esses saquinhos, que vão ser os alvéolos. Aqui é onde acontece a mágica, né, aqui é onde acontece a troca gasosa, a hematose. Aqui vai chegar o oxigênio do ar até aqui dentro, e ele vai estar envolvido de capilares, ó, aqui o sangue, representando aqui os capilares. Os capilares vão trazer o sangue pobre em oxigênio para os alvéolos, e aqui dentro acontece a troca, tá bom? Os pulmões, então... Oi. No caso, quando é feito o exame para identificar a quantidade de... Como é que está o paciente? Tipo, um paciente de ventilação. É feita a gasometria. Tem a ver com essa parte? Tem tudo a ver. Assim, a gasometria arterial é um exame que se faz para saber a concentração de oxigênio, de gás carbônico, entre outras substâncias no sangue, certo? Se sabe a porcentagem de concentração de CO2, de oxigênio, de bicarbonato, de íons, de lactase, enfim, de tudo de ácido lático no sangue. Por que que tem relação aqui? Porque a quantidade de oxigênio, de gás carbônico nesse sangue que foi coletado lá na artéria, lá do braço, vai depender se essa troca está acontecendo lá no meu pulmão. Se essa troca está sendo afetiva, está acontecendo a hematose lá no meu pulmão, as concentrações de gases em todas as partes do corpo vão estar adequadas, né? Tem níveis adequados que a gente considera como referência, certo? Então, essa troca tem que acontecer lá no pulmão, esse sangue é trocado, recebe o oxigênio lá no pulmão, e aí ele vai, já a gente vai chegar no sistema circulatório, e aí ele sai oxigenado lá para o coração, chega lá no ventrículo esquerdo e ele se espalha para todo o corpo. A gasometria nada mais é do que exatamente saber se esse processo de troca está sendo suficiente, tá bom? A gasometria, ela não pega direto do pulmão, pega lá na artéria, que é a consequência, isso, que é a consequência disso aqui. Se isso aqui estiver funcionando adequadamente, a concentração de gases lá nas minhas artérias vai estar ok. Entendido? Pronto. Essa parte eu entendi bem, professora. Uhum. Só mais uma dúvida. No caso daqueles pacientes que já estão em uso de ventilação há muito tempo, e a frequência respiratória deles é 0, eles estão ali só por conta do ventilador, eles vão conseguir algum dia voltar a ter a sua respiração espontânea ou não? Depende do motivo. Ou vai de casa? Depende do motivo pelo qual ele foi colocado em ventilação mecânica. Para fazer certo. O desmame da ventilação mecânica, a gente considera vários critérios. Um destes critérios é o que a gente chama de drive respiratório, que é se essa pessoa dispara o ventilador. Mesmo no ventilador mecânico, a pessoa mantém uma frequência respiratória. Pode ser que não seja ela a disparar, que seja uma coisa que eu configurei lá no ventilador, certo? Nós, da fisioterapia, vamos lá no ventilador e dizemos assim, colocamos para o ventilador,
ventilador nada mais é do que um computador, que eu digo, olha, eu quero que essa pessoa respire com tantos por cento de oxigênio, eu quero que ela faça 25 incursões por minuto, eu quero que esse oxigênio chegue no pulmão dela com tantos centímetros de água de pressão, e eu quero que tenha um tempo inspiratório de tanto, né, uma relação de inspiração e expiração de 1 para 2 ou de 1 para 3. Enfim, o ventilador mecânico nada mais é do que um computador que eu coloco, eu alimento com informações da forma como que eu quero que aquele paciente ventile, como eu quero que aquele paciente respire. E aí, eu coloco lá uma frequência respiratória, por exemplo, de 20 incursões por minuto. Vai depender de como está aquele paciente. Vamos para o adulto, porque eu estou pegando frequência respiratória alta, que eu ultimamente tenho trabalhado mais com recém-nascido. Mas vamos para o adulto, vou colocar uma frequência de 14, 12 incursões por minuto. Mas aí eu olho para o ventilador e eu percebo 20, 16 incursões por minuto, só que eu só estou dando 12. Aquele paciente, na verdade, ele está tendo incursões, ele está disparando o ventilador, né? E aí vai ter modos ventilatórios que eu vou desmamando, e aí eu vou permitir que seja feito só a frequência que o paciente tiver, e eu não vou mais mandar a frequência. Na verdade, é um tanto mais complexo. Para eu chegar aí, eu vou ter que explicar um monte de coisa, mas eu acho que deu para você entender, né? A gente avalia se esse paciente tem drive ou não para retirá-lo da ventilação mecânica. E não é pelo fato dele estar na ventilação mecânica que ele não vai conseguir respirar sozinho de novo. Vai sim, a maioria deles vai, tá bom? Ok, obrigado, professor. De nada. Vamos seguindo. Entendendo aqui mais um pouquinho da estrutura do pulmão em si, nada mais são do que 2 vísceras, né? Uma de cada lado, a gente vai ter o pulmão direito e o pulmão esquerdo, na parte interior do tórax, onde se dá o encontro do ar atmosférico com o sangue circulante, ocorrendo então as trocas gasosas. Eles estendem-se do diafragma, né? Voltou a energia para o Felipe, que bom. Pois vamos lá, Felipe, vamos manter, continuando aqui. Eu cheguei no pulmão e o pulmão vai ter um limite inferior no diafragma, certo? A base dele vai ser o diafragma e vai até um pouco acima das clavículas. Então, o pulmão pega toda essa região do tórax, desde o diafragma, então praticamente todo o gradil costal internamente é composto por pulmão. Lembrando que o pulmão direito vai ser diferente do pulmão esquerdo. Apesar da gente desenhar ele bem bonitinho, bem igualzinho, eles são diferentes, tá bom? A anatomia deles vai ser diferenciada. Já começou pelos brônquios, né? A gente já sabe que o brônquio direito é mais largo, mais vertical e mais vertical, mais retinho, mais largo e mais curto. Ele é menor, tá bom? O pulmão direito, qual vai ser a diferença? Iane, essa aula vai ser gravada assim como as outras. E aí depois ela vai ser editada e vai ser levada vai ser colocada à disposição de vocês, tá bom? Até porque vai ter muitos alunos da enfermagem que não vão conseguir assistir essa aula hoje, porque está tendo um evento concomitante. Tá certo, Iane? Vamos aqui, de novo, vamos aqui se concentrar no pulmão. A gente tem o pulmão direito e o pulmão esquerdo, nós temos, né? O pulmão direito vai estar diferente do esquerdo, vai ter características diferenciadas. Quais são essas características? O pulmão direito, ele vai ser um pouco mais espesso e mais largo do que o esquerdo. E ele também vai ser um pouco mais curto, porque o diafragma vai ser mais alto do lado direito, porque eu tenho um fígado logo abaixo, certo? E aí, se você entende a conformidade do organismo como um todo, fica fácil. Porque o esquerdo, ele vai ter uma concavidade maior devido à incisura cardíaca, né? Eu tenho um coração que se desvia mais para o lado esquerdo. Então, vamos entender. O pulmão do lado direito não tem um coração em pressão, então ele vai ser maior, mais largo, e ele vai ser um pouco mais curto, ele vai ser um pouco mais alto, porque embaixo eu vou ter o fígado do lado
direito. Já do lado esquerdo, o pulmão vai ser um pouquinho mais estreito e ele vai ser também um pouquinho mais fino, porque eu vou ter um coração desviando esse pulmão do lado esquerdo. Tá bom? Aqui a imagem para você entender. Direito, certo? E o esquerdo. Outra coisa importante é que o pulmão direito vai ser dividido em 3 lobos e o esquerdo em apenas 2. Tá bom? Direito mais largo, mais gordinho e mais alto. O esquerdo mais magrinho, mais estreito, mais fininho e um pouco mais embaixo, porque o diafragma do lado direito é mais alto devido ao fígado que vai ocupar um espaço bem aqui. Entendido? E aí esse pulmão vai se dividir, né? Se subdividir em porções. Ele vai ter um ápice, né? O ápice do pulmão, lembrando que forma de triângulo, a base é mais larga e o ápice vai ser mais estreito. Então, o ápice vai estar voltado cranialmente e tem uma forma levemente arredondada, certo? Estou falando de cada um dos pulmões, tá bom? O ápice cranial arredondado. No corpo, o ápice do pulmão atinge o nível da articulação externo-clavicular. Lá em cima, né? Eu tenho externo-clavicular, eu tenho um pulmão bem aqui, certo? A base do pulmão, ela já vai ser de forma mais côncava. Eu tenho assim, ó, o pulmão mais côncavo, exatamente apoiando sobre o diafragma, que tem essa conformidade, né? As cúpulas diafragmáticas. Os pulmões apresentam 3 margens: a margem anterior, a margem posterior e a margem inferior, certo? De baixo, de trás e da frente. Lembrando aí das primeiras aulas de anatomia. E ele também possui 3 faces. A face costal vai ser lateral, aquela que fica encostada nas costelas. A face diafragmática, aquela que fica encostada no diafragma. E a face mediastínica, vai ser essa face do meio, que lembra que eu falei que tem até o hilo? Pronto, é nessa face mediastínica ou face medial, onde eu vou ter o hilo, que é essa estrutura onde vai entrar o brônquio e as artérias e as veias, tá bom? Já adiantei, mas vou repetir aqui para vocês. O pulmão direito vai ser dividido por 2 fissuras e 3 lobos, certo? Eu tenho 3 pedacinhos, 3 porções. O lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior, certo? Para isso, eu vou ter 2 fissuras, 2 divisões. Eu vou ter uma fissura horizontal, porque ela fica bem retinha, ela é bem horizontal, e uma fissura oblíqua, ela é mais diagonal, tá bom? Então, eu tenho aqui no pulmão direito 3 divisões. Lobo superior, lobo médio, lobo inferior, com 2 fissuras, a horizontal e a oblíqua, ok? Já o esquerdo, lembra que tem um coração aqui imprensando ele, portanto, ele só tem 2 pedaços. Certo? Fica bem fácil de você entender isso, que o esquerdo, porque tem um coração bem aqui, ó, imagina aqui o buraquinho para o coração. Aí eu só vou ter 2 porções, o lobo superior e o lobo inferior. Não tem o lobo médio no pulmão esquerdo. Portanto, eu só preciso de uma incisura, se eu só tenho 2 porções, né? E essa incisura vai ser a incisura oblíqua. Tudo bem? Aqui, nessa região inferior do pulmão esquerdo, tem uma coisinha chamada língula, que é isso aqui, ó, como se fosse essa dobrinha aqui na porção inferior do pulmão esquerdo. É como se fosse um resquício do lobo médio. Onde deveria estar o lobo médio, mas o coração pegou o espaço, ficou uma estrutura chamada língula. Cada lobo pulmonar vai ser dividido em segmentos pulmonares, certo? Que constituem as unidades pulmonares completas, consideradas autônomas sob o ponto de vista anatômico.
Que é isso, Carlos, que falou grego. Deixa eu mostrar. Cada lóbulo, ó, eu vou ter aqui o superior, o lóbulo inferior. Eu vou ter segmentos ainda subdividindo esse pulmão. Por quê? Qual é a lógica de ter esse segmento? Lembra que eu falei da árvore brônquica? Que o brônquio vai se subdividindo, os brônquios vão se subdividindo, formando os galhos? É como se cada segmento fosse um galho diferente, certo? Olha aqui. O brônquio direito, brônquio esquerdo. E aí ele vai se subdivide. Aqui vai, essa porção vai toda para o lóbulo superior, e essa porção aqui vai para o inferior, tá bom? E aí, ó, observe que está até colorido para facilitar o entendimento. Nesse bronquíolo aqui, eu já vou ter essa porçãozinha, esse segmento vermelho, que vai ser chamado de segmento apical posterior. Aqui, nesse bronquíolo azul, eu vou ter outro segmento, eu vou ter vários outros aqui se subdividindo, eu vou ter outro segmento, que vai ser chamado de anterior. Ó, aqui um branquinho e um marronzinho. Todo mundo aqui vão ser os segmentos da porção do lobo superior. Deu para entender? O brônquio vai se subdividir em lobos e os lobos, por sua vez, ainda se subdividem em segmentos. Tá bom? E eu não vou cobrar de vocês o nome desses segmentos, não, certo? Esse slide aqui eu coloquei mais para vocês entenderem que existe, além dos lobos, eu quero que vocês saibam isso, tá bom? Importante você saber que tem um lobo superior, lobo médio e lobo inferior. É importante você saber que o direito só tem 2, que o direito tem 3 e que o esquerdo só tem 2. É importante você saber como é o nome das fissuras que subdividem esse pulmão, mas não precisa saber o nome dos segmentos, tá bom? Que eu vou perdoar. Só quem for se especializar aí em pneumologia é que vai precisar saber o nome de cada segmento. Importante que você saiba que existe segmento. Por que é importante? Por exemplo, você está tratando um indivíduo que fez uma pneumonia, e aí você vê lá pelo raio-x que só está branquinho essa região bem aqui. Opa, então pode ser muito bem alguma obstrução bem aqui, que pode ser de secreção, pode ter sido alimento que ele regurgitou e acabou por broncoaspirar, e aí eu tenho provavelmente uma pneumonia por uma obstrução focal, porque só comprometeu um segmento pulmonar. Entendem? Então é importante vocês saberem que existe os lobos e que esses lobos ainda são subdivididos em segmentos, tá bom? Finalizando o pulmão, a gente entende ainda, é importante saber que ele é revestido, certo? Que tem membranas que vão cobrir esse pulmão, vão proteger esse órgão, que são chamadas de pleuras, certo? Essas membranas que envolvem o pulmão são chamadas de pleuras. Por quê? Porque são duas mesmo. Vou ter uma pleura mais interna e uma mais externa, exatamente para permitir uma deslizar sobre a outra quando o pulmão fizer os seus movimentos de inspiração e expiração. As pleuras, elas deslizam uma sobre a outra, tá bom? Então, a pleura nada mais é do que membrana serosa, dupla, que fica na superfície externa de cada pulmão e é denominada pleura visceral ou pleura parietal. Por quê? Porque são duas. A visceral é a que fica mais perto da víscera. Pleura visceral é a que fica encostada na víscera, no órgão, então é a mais interna. E a pleura parietal vai ser a pleura que fica mais externa, certo? Mais próximo da cavidade torácica. E entre as duas tem um espaço, que é chamado de cavidade pleural, certo? Entre elas duas tem que ter espaço. Nessa cavidade tem um líquido, que é exatamente para permitir deslizar uma sobre a outra, tá bom? Esse líquido vai reduzir o atrito e ele tem que ter na quantidade certa. Quando esse líquido acumula por um processo inflamatório, por exemplo,
vocês vão ouvir uma coisa chamada derrame pleural, que é quando acumula líquido aí nessa região da pleura. Líquido a mais do que o normal, certo? Já é normal ter líquido, tem que ter na quantidade adequada. Bom, quantidade suficiente para uma pleura deslizar sobre a outra. O hilo eu já falei até 2 vezes, já vi nesse slide 2 vezes, né, que nada mais é do que a entrada dos brônquios principais e dos vasos, né, que vão chegar para irrigar esse pulmão. Localiza-se na face mediastinal do pulmão, sendo formado pelas estruturas que chegam, né, e que saem, logicamente, do pulmão. Tudo bem? É chamado de hilo. Essa região aqui é o hilo pulmonar. E pronto. E acabou o sistema respiratório. Viu como é bom? Sistema bem tranquilo, né? E agora que vai dar 9 horas, nós ainda temos 10 minutos. O que vocês acham? A gente começa o cardiovascular? Tá aqui. Quero ver a opinião de vocês. Vocês ainda estão atentos? Quando demora assim para responder, é porque eu já sei que estão dormindo. Estão acordados. Sim, começa. Por mim, começa. Ótimo. Vamos fazer o seguinte. Eu já deixei aqui pronto, porque eu sabia que o respiratório ele é mais curto, né? Vai misturar, mistura não, Brasil. O respiratório ele era mais curto. Eu sabia que acabava antes da hora. A gente vê só esses 10 minutos, né? Logicamente, não vai dar para terminar tudo, mas aí a gente vê só esses 10 minutos, e aí quando for na próxima aula eu reviso esse início e a gente termina, tá bom? Até porque tem muita gente faltando hoje. Mais de 70 alunos e só tem 29. Tá bom? Tá faltando muita gente, tô preocupada. Pode ser por conta desse evento, não sei, o pessoal pensou que não ia ter, não sei. Mas vamos lá. Sistema cardiovascular também é muito interessante, é um dos que eu mais gosto de estudar, é ótimo de estudar, certo? Porque tem as cavidades, tem uma sequência lógica de eventos, e é muito interessante você estudar sistema cardiovascular, é bem instigante, eu gosto demais, né? Entender que na verdade, o sistema responsável por transportar tudo no nosso corpo, certo? Desde o nutriente, o gás, que a gente acabou de falar do respiratório. Então, é o circulatório que vai transportar o oxigênio pelo corpo todo. A droga, o medicamento que você tomou para tratar a sua dor de cabeça, por exemplo, você engoliu pelo sistema digestório, mas quem vai levar a substância para provocar o seu efeito, né, de analgesia, vai ser o circulatório, tudo, gente, tudo que você imaginar, que precise ser transportado de um lugar para o outro, no nosso corpo, é feito através do sistema circulatório, desde o que é bom até o que é ruim, né, desde um medicamento, de um nutriente, até uma droga, certo? Até uma toxina, tudo o que vai ser transportado é pelo sistema circulatório. E aí, ou que a gente vai estar chamando de cardiovascular, mais recentemente, não é mais só circulatório. Eu continuo nessa linguagem viciosa. A função básica, portanto, é a de levar material nutritivo e oxigênio às células, mas também de trazer das células os resíduos, certo? Ele é um sistema fechado. Como assim fechado? Não abre em canto nenhum, não tem abertura, certo? Ele é totalmente fechado, ele é circular. Não tem um lugar que você diga que, pronto, esse vaso agora vai desembocar bem aqui e vai derramar. Não tem, certo? É um sistema completamente fechado, certo? De canos, de vasos, que se conectam uns aos outros, ao passo que eles perpassam por todo o organismo, certo? Por isso ele é tão interessante. É muito perfeito. É um sistema totalmente fechado, sem comunicação com o meio exterior,
constituído por vasos e uma bomba percursora, né? Vasos que vão ser as artérias, as veias, as vênulas, as arteríolas, os capilares, e essa bomba que é o coração, né? Todo mundo sabe. Então, o que é que constitui esse sistema? O sangue, lógico, ele faz parte do sistema cardiovascular. O coração, que vai ser a bomba que vai dissipar, espalhar esse sangue, né? Vai ser essa bomba propulsora. E os vasos sanguíneos. Tudo isso conectado com o sangue dentro, certo? Sem abrir em canto nenhum. Muito interessante. E a gente vai ter duas circulações, que acaba entrando um pouquinho na fisiologia, mas para a gente entender a anatomia do sistema cardiovascular, é importante, faz-se necessário você entender um pouquinho da fisiologia, porque senão não faz sentido. Se você não faz sentido, você não memoriza, tá bom? Então, é interessante você entender um pouquinho da fisiologia para poder entender a anatomia do sistema cardiovascular. A gente vai ter duas circulações diferentes e complementares, que é a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Lá no fundamental, talvez até no ensino médio, vocês tenham ouvido falar da grande circulação e da pequena circulação. É um termo que a gente usa para dinamizar, para tornar mais didático o entendimento de crianças e de adolescentes para esse sistema, que nada mais é do que, na circulação pulmonar, que é chamada de pequena circulação, é a circulação que vai carregar sangue aqui apenas nessa região, do coração, pulmão, pulmão, coração, certo? Leva sangue do coração para os pulmões e de volta dos pulmões para o coração, certo? É apenas aqui, essa circulação. Por isso ela é chamada de circulação pulmonar. Ela vai transportar o sangue pobre em oxigênio do coração para o pulmão. Lá no pulmão a gente já sabe que é onde vai acontecer a hematose. Então, esse sangue que recebeu o oxigênio lá no pulmão vai para o coração, que por sua vez vai bombear para o corpo. E aí, quando ele bombeia para o corpo, já é a outra circulação. Já é o que a gente vai chamar de circulação sistêmica, que é exatamente o suprimento sanguíneo para todo o organismo, que já é a circulação coração, corpo todo, coração. Por isso ela é chamada de grande circulação, certo? É lá onde vai sair o sangue oxigenado do coração, agora, para se distribuir por todo o corpo, e de todo o corpo volta um sangue pobre, usado, digamos assim, para o coração de novo. Porque lembra que é o coração que vai mandar para o pulmão? Pronto. Então, o coração é como se fosse a central de todo o sangue. O sangue tanto chega quanto sai lá, de lá, pobre ou rico em oxigênio. Ok. Vamos entender isso nessa imagem. Com a imagem fica facinho de você entender. Aqui você tem em cima a circulação pulmonar, certo? Aqui na circulação pulmonar, você tem os leitos capilares, onde ocorre a troca gasosa. Aqui dentro você tem troca gasosa, certo? Aqui você tem a artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar vai estar saindo daqui do ventrículo direito com o sangue pobre em oxigênio, certo? Sai daqui e vai lá para o pulmão. O sangue pobre em oxigênio. Chega aqui no pulmão, ele vai ser oxigenado, né? Tem a troca gasosa lá, tchurutchu. Trocou, veio esse sangue rico em oxigênio para o lado esquerdo do coração. Chega bem aqui pelas veias pulmonares, tá certo? Então, aqui, na pequena circulação, vai ser a única situação em que sai a artéria do coração e chega a veia, tá bom? Sai a artéria pobre e chega a veia
rica em oxigênio. Por quê? Porque em todo o resto da circulação vai acontecer o contrário. Ai, Carlusca, não confunde. Pior que não tem como. É muito interessante. Olha como é lindo. Ó, o sangue não chegou aqui, né? A gente só viu essa circulação, certo? Saiu daqui o sangue pobre, oxigenou, e veio para cá o sangue rico, já oxigenado. Esse sangue chega aqui no ventrículo, oxigenado do pulmão, ele precisa ser transmitido para o corpo. Quem leva isso para o corpo é a grande artéria, a famosa artéria aorta, né? Que sai aqui do ventrículo esquerdo e leva sangue oxigenado, rico em oxigênio, para todo o corpo. Aqui nessa imagem parece até que o corpo está fora, né? O pulmão está fora, o coração, mas é só para você ter, essa imagem é só para ilustrar, para facilitar esse entendimento. Aqui nesse corpo, esse sangue vai ser usado, né? Esse oxigênio vai ser carreado para os tecidos vão usar esse oxigênio e vão mandar um sangue pobre em oxigênio para o coração de novo, chegando aqui no átrio direito, através das veias cavas. Tá certo? Aqui foi um resumão da pequena e da grande circulação. Eu tenho aqui um coração que bombeia tudo isso. O coração é um órgão tão vital, minha gente. Todo o sangue. Se eu acabei de falar para vocês que o sistema cardiovascular é o responsável por transportar tudo, o coração é o responsável por bombear e permitir que tudo isso seja transportado. Né? Uma falha cardíaca, por isso que uma falha cardíaca é tão grave. Por isso que o sistema cardiovascular é tão vital. Certo? Aí, o primeiro órgão, e mais importante, né? Não poderia deixar de ser o coração. Certo? Esse coração, ele fica na região do mediastino, né? A posição dele é aqui na região do mediastino, desviado para a esquerda. A gente às vezes erra, né? Um conceito errôneo, dizer que o coração é do lado esquerdo. Não, ele é no meio. O coração, ele é no mediastino, só que ele desvia para o lado esquerdo. Tá bom? Ele é desviado para o lado esquerdo. Forma de cone relativamente pequeno, né? Se a gente for considerar a sua importância, é um órgão pequeno, ele é o tamanho de um punho fechado, né? O coração, meu coração também da minha mão fechada. Se fechar a sua mão, você vai ter noção mais ou menos do tamanho do seu coração. Certo? Relativamente pequeno, cerca de 12 centímetros de comprimento, 9 de largura. Na sua parte mais ampla, né, onde ele for mais gordinho, ele tem 6 centímetros de espessura. E a sua massa é em média de 250. A massa cardíaca fica à esquerda, né? Como eu falei, ele é desviado para a esquerda da linha média do corpo. A extremidade pontuda do coração, o ápice, vai ficar dividido. Vale, tinha travado. Só o meu que travou aqui, travou, voltou. Travou e voltou ao mesmo tempo. Quando chegou para mim a informação. Quando chegou para mim a informação, já estava voltando. Vamos só ver o finalzinho aqui do coração. Falta só um minuto, certo? Aí lembra que alguns órgãos que têm o formato de pirâmide, né, do cone, tem o ápice e a base, o coração também vai ter o ápice e a base. Só que lembra que o ápice é a ponta, então o ápice do coração vai ser embaixo e a base do coração vai ser mais superior, certo?
A extremidade pontuda do coração vai ser o ápice, dirigida para frente e para baixo, e para a esquerda. E a porção mais larga do coração e oposta ao ápice vai ser a base, dirigida para trás, para cima e para a direita. Certo? Já são 9h10, e a gente vai ver o sistema circulatório com mais detalhes na próxima aula. Mas a gente já entendeu aí o que é pequena e grande circulação, né? O que é a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Quando for na próxima aula, eu já não me estendo muito naquilo, tá bom? Tchau, gente. Boa noite.